um sol feito gente. O intervalo, a mensagem, o enviado de Ismael é o querido Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Minhas irmãs, meus irmãos, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, neste momento que podemos dizer histórico, porque estamos utilizando os recursos mais avançados da tecnologia para a divulgação da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo. É muito importante nós termos esta consciência de que todos, direta ou indiretamente, somos divulgadores. Até mesmo pelo nosso exemplo, pela nossa postura, pela nossa maneira de ser no dia a dia, nós estamos influenciando aqueles com quem convivemos e temos responsabilidade sobre eles. Os recursos tecnológicos hoje, tão utilizados comumente, devem ser empregados em prol da divulgação do Espiritismo, da mensagem do Evangelho de Jesus. Hoje nós temos os mais diversos recursos e a gente não pode descurar, porque como nós estamos aqui em cerca de 39 pessoas, 42 pessoas presenciais, quantos não estão nos acompanhando pela internet, pelo satélite, pela rádio? Então, os nossos cumprimentos de muita gratidão a todos aqueles da Rádio Web Comunhão, da TV Web Comunhão e da também FEB TV, que estão nos acompanhando, além de vocês aqui presentes e os amigos espirituais. Muito mais bondade da Ana e dos organizadores deste evento, porque todos nós somos, na verdade, instrumentos. Somos aqueles que estamos tentando alinhar as nossas vontades aos desígnios superiores de Deus. E quando a gente se coloca nessa postura, ou nesse esforço, a gente se defronta com uma série de desafios. E o principal desafio é a superação de nós mesmos. Meu pai, na sua longa experiência de 84 anos, já dizia com o ditado popular: meu filho, vencedor é o que vence a si mesmo. Então nós temos o principal embate na nossa intimidade. Quando nós vemos o que está acontecendo no mundo, quando a gente observa a realidade externa, a gente vê o mundo em crise, o Brasil com tantas dificuldades, os lares em desarmonia, as casas espíritas num esforço de buscar uma união, nem sempre fácil de conseguir. Quando observamos a nossa realidade econômica, financeira, social, a realidade profissional, a gente vai se defrontando com uma série de problemas, de obstáculos, de desafios. Estamos no momento, meus irmãos, minhas irmãs, decisivo. Esse é um momento crucial, porque estamos em pleno meio da transição. Esse momento de transição nunca nos tocou tão de perto quanto agora. Essa frase talvez já tenha sido repetida inúmeras vezes, talvez até porque nós estamos vivendo esse momento agora. E a nossa postura, as escolhas que nós formos fazer, serão indispensáveis para a definição do nosso futuro, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. É por isso que nós temos o convite, como instrumentos que todos somos, de um esforço cotidiano que precisamos fazer, a despeito de tudo que vem acontecendo, de todas as dificuldades defrontadas, é preciso que nós mantenhamos uma atitude digna, uma postura espírita cristã, que vá consolidar nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, sentimentos e, sobretudo, nas nossas ações, que nós somos aqueles seres que estamos nos esforçando para nos tornarmos homens e mulheres de bem. É fácil essa trajetória? Certamente não é. Não é porque nós temos
muitos obstáculos. E hoje, essa demanda, esse conflito, esse confronto, ele se torna mais evidenciado. Não sei se vocês estão sentindo isso também. Parece que nós estamos como que se diante de um momento em que não tem mais como fugir, não tem como recuar. E às vezes nós ficamos até um certo ponto amedrontados, temerosos diante do que virá. Como é que nós vemos tanta corrupção? Como é que a gente vê tanto simulacro, tanta fingidez e hipocrisia, o uso de uma autoridade com abuso do poder, do recurso financeiro, dos mandos e desmandos que nós estamos observando? O que nos compete fazer nesses instantes? Termos serenidade, equilíbrio, bom senso, porque toda vez que nós reagimos de uma maneira impulsiva, precipitada, nós tendemos a cometer erros. E aí nós aprendemos a aprender, como o mestre, o professor nos ensina, que é uma verdadeira revisitação à nossa intimidade. Aprende humildemente, como nos evoca André Luiz no primeiro capítulo de Agenda Cristã, na obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Aprende humildemente. É preciso que a gente tenha humildade para aprender, abrindo-nos interiormente para receber algo novo, revolucionário, transformador. E qual é essa mensagem? A boa nova. A mensagem do Evangelho. Porque Cristo fundamenta toda a sua mensagem no verbo amar e no substantivo amor, quando toma das próprias expressões do seu enviado, o profeta maior, Moisés, responsável por personificar entre o mundo ocidental a primeira revelação, baseada na justiça, quando traz e populariza a ideia de um Deus único e da necessidade de nós só termos esse Deus e de amá-lo acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. O Mestre Jesus, personificando como Cristo de Deus, como co-criador do planeta Terra com o Pai, aquele que era antes que nós fôssemos, aquele que já era um espírito puro no momento da criação da Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos, esse que é o nosso guia, nosso modelo, ele traz a mensagem do amor, apresentando um Deus que é misericordioso, que é bondade. Mas o Cristo, trazendo a boa nova, nos ensina: ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, numa adversativa impressionante, que exatamente nos convida e nos convoca à reforma íntima, porque nos toca profundamente a necessidade de mudança, de nós sairmos de uma área de conforto, de comodismo, de acomodação, para agirmos na convocação vinde a mim, e bem-aventurados, porque nós precisamos fazer alguma coisa. E aí ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Aí Jesus acrescenta a necessidade do amor, inclusive aos inimigos, que é um desafio extraordinário para nós todos, porque amarmos os amigos é fácil. Amarmos os entes queridos, aqueles que vêm sob o mesmo teto, compõem uma espécie de família espiritual, não é difícil. Mas amar aqueles que se nos colocam como oponentes, como adversários, como inimigos na trajetória, não é nada fácil. Porque o amigo fala com jeito, o inimigo fala com assertividade. O amigo vai falar com carinho, o inimigo fala a verdade. Então nós vamos nos tocando,
porque ele não vai amaciar, não vai aliviar, não vai estar o jeito educado, eventualmente. E nós vamos receber aquele impacto, só que o que ele vai colocar, a maneira de agir, a maneira de falar e de pensar, poderá estar retratando exatamente a situação, a condição em que ainda nós nos encontramos. Daí o convite e convocação que Jesus, o Cristo de Deus, o guia e modelo da humanidade, nos faz, para que nós nos amemos uns aos outros, amando a Deus acima de tudo e amando o inimigo, inclusive. Esse inimigo é aquele que está geralmente do nosso lado. É aquele que está mais próximo, mais perto de nós, a exigir uma atenção, um carinho. Parece uma espécie de cobrador, porque credor de alguma forma, provavelmente num passado em que nós o abandonamos, o deixamos. Então ele bate à nossa porta exatamente para cobrar os seus direitos. A sua maneira está certo, mas nós precisamos fazer essa leitura para entender que hoje os recursos que nós temos à disposição devem ser utilizados para a divulgação do bem, para espargir o amor, para semear a luz diante de tantos conflitos, de tanta guerra, de tanto desentendimento. E quando o inimigo está próximo de nós, é porque há necessidade de nós caminharmos com ele. E a mensagem do Cristo, uma vez mais revolucionária, porque transformadora, inovadora no sentido de promover a mudança necessária, principalmente nesse momento crucial de transição planetária, porque atravessamos, em que os nossos valores são colocados à prova, em todos os sentidos. É preciso que a gente aproveite a oportunidade para nos reconciliarmos com o inimigo enquanto estivermos a caminho com ele. Então, a nossa postura não deve ser a da reclamação, porque nos ensina Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, que reclamar é perder tempo. Toda vez que nós reclamamos, nós estamos perdendo tempo. O ato da reclamação poderia ser ocupado, aproveitado com algo útil, fazendo bem, pensando bem, falando bem. É um desafio para nós. E quando nós estamos num processo de reconciliação com aqueles que se nos colocam na posição de oponentes, de adversários, de inimigos, precisamos lembrar do ensinamento de Emmanuel, quando pelas abençoadas mãos do apóstolo Chico Xavier, um verdadeiro homem de bem, Emmanuel nos ensina que todos somos devedores uns dos outros. Então, quando a gente for começar a conversar, a dialogar, a conviver com alguém, provavelmente a nossa primeira postura deveria ser aquela: inicialmente eu gostaria que você me desculpasse, que me perdoasse por qualquer coisa que eu tenha feito, que eu tenha pensado, que eu tenha falado, alguma postura infeliz que eu tenha tido, alguma interpretação por acaso que você tenha feito de algo que eu não gostaria que fosse dessa forma, mas se você se sentiu magoado de alguma maneira, eu lhe peço perdão. E eu estou falando aqui, meus irmãos, de mim mesmo. Recentemente, conversando com um companheiro de jornada espírita, de trabalho diário na casa, ele disse assim: eu estava um pouco chateado com você. Depois de um certo tempo, isso passou. Eu nem sei qual a razão por que ele ficou chateado comigo. Depois, quando eu engoli um pouquinho mais redondo isso, eu vou conversar com ele, pedindo perdão, pedindo desculpas. Porque se o outro se sentiu ofendido, alguma coisa aconteceu. Ah, Campete, pode ser só a interpretação dele. Pode, mas nós não somos devedores uns dos outros? Quantas coisas a gente não faz sem perceber? Na nossa forma de ser, natural, espontânea,
A gente age sem a intenção de prejudicar, mas às vezes o outro se sente ofendido, magoado, ferido, melindrado, e a gente precisa trabalhar isso na relação, para que nós caminhemos livres. Quando nós nos reconciliamos com aqueles que são os nossos adversários, e os adversários não são aqueles inimigos externos, são aqueles que estão mais perto de nós, e por isso, na profundidade da explicação evangélica, que pode ser uma abordagem sociológica de relação interpessoal, da relação do ser com o seu Criador, com o seu próximo, mas principalmente numa abordagem psicológica quando trata do ser na relação intrapessoal com ele mesmo, conosco mesmos, nós vamos perceber que os maiores obstáculos, as maiores dificuldades, os maiores inimigos estão dentro de nós. E é por isso que a mensagem do Evangelho não é para o outro, é para nós mesmos. Quando a gente lê, reflete, pondera, deve ser para a nossa própria prática, para a nossa própria vida. Por isso o Evangelho no dia a dia da nossa existência. Como é importante. E utilizando os recursos da divulgação espírita com os meios mais modernos que nós temos, porque nós podemos estar falando para milhares, milhões, e é importante que a gente fale ao mesmo tempo para cada um. Que cada um seja tocado na intimidade do seu coração, nos escaninhos da sua mente, nos refolhos lá do coração profundo, e aí vai ser tocado, porque a mensagem do Evangelho, acima de tudo, nos fala ao coração. Lembro-me de uma oportunidade em que havia feito uma palestra no norte do país. E não me sentia muito à vontade porque eu tive uma avaliação contundente, graças a Deus. Na minha inferioridade, não recebi avaliação muito bem ainda. Depois fui trabalhando, já faz alguns anos, acho que aprendi alguma coisa. Mas a pessoa falou de uma forma veemente, fazendo uma certa abordagem crítica, e aí depois eu fui falar com um companheiro que me levava ao aeroporto, já era madrugada, e eu dizia, olha, aconteceu isso, né? Eu acho que eu não fui muito bem na divulgação da mensagem, e fui colocando ali uma espécie de rosário de reclamação, quase que numa consulta psicológica, né? De um atendimento fraterno. E o irmão muito mais, evidentemente, preparado, evoluído, no seu silêncio, do que nós que temos tanta inferioridade ainda, disse assim, Campetti, quando você fala do Evangelho, o que é o mais importante? Que silêncio gostoso. Isso é o mais importante. É tocar o coração. Então, se levou a mensagem, deu o recado, tocou o coração, não espere aplauso. Porque o fundamental é isso. A mensagem do Evangelho é para o nosso coração, porque é o coração que nos leva às decisões que podem nos comprometer ou nos fazer felizes. Porque a nossa razão, que é uma espécie de obediência, porque nós temos a razão, a gente obedece porque tem juízo, não é isso? Conforme está aqui no próprio Evangelho, mas é um consentimento da resignação pelo coração. A resignação, que é uma aceitação, que compreende, porque não é só intelectual, mas é de sentimento, necessariamente passa pelo coração. Então, quando nós falamos em Evangelho, é coração. É isso que vai nos transformar. Porque nós precisamos usar os recursos da divulgação, não apenas com a intelectualidade. O aprender a aprender é um processo de transformação em que a gente vai se renovar efetivamente. Por isso nós estamos aqui. A oportunidade de estudar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, com essa mensagem renovada pela simplicidade que o Espiritismo nos traz, resgatando lá os primórdios. Quanto não temos que agradecer aos pioneiros, não é isso? Aqueles que desbravaram os caminhos, que colocaram as trincheiras, e agora nós estamos aqui.
realizando um sonho, mas tornando-o realidade com esse processo de um ensino à distância, que tem parte presencial. Isso é muito importante. A interação que ocorre de maneiras distintas, e a gente precisa estabelecer elos que efetivamente nos unam, para que a gente forme esse sistema, essa rede de divulgação do bem. Por isso somos todos responsáveis e precisamos fazer o melhor ao nosso alcance. Apenas como recordação, para que a gente não esqueça, é extremamente relevante lembrar que a mensagem fundamental de Jesus está fundamentada em duas virtudes. A base do Evangelho do Cristo, de todos os seus ensinamentos, nos evoca a duas virtudes, que são... O pessoal da internet já respondeu. Quais são essas duas virtudes? A primeira começa com U, H-U, humildade. E a segunda, caridade. É impressionante que quando a gente fala sobre isso, é a boa nova que nos traz. É uma novidade? A gente já sabe disso? Já sabe. A novidade está em que ainda nós não somos nem humildes, nem caridosos. Ou estou equivocado? Porque humildade e caridade é uma conquista diária. Sempre nós temos a oportunidade de sermos mais humildes e mais caridosos. E em contrapartida, Jesus trabalha exatamente fundamentado nas duas virtudes por excelência para combater os dois vícios, que também são os maiores. Esses vícios são o orgulho e o egoísmo. Olha que interessante. O orgulho, um vício que é o oponente da humildade. O egoísmo, um oponente da caridade. Quanto maior a caridade, menor o egoísmo. Quanto maior o orgulho, menor a humildade. Interessante. Então, se eu for analisar, ao mesmo tempo tem como eu ser humilde e orgulhoso? Ao mesmo tempo? Eu poderia dizer que eu sou tão humilde que chego a me orgulhar? Só se for na brincadeira, não é? Porque não tem como. É por isso que eu tenho que fazer a escolha. Ou eu sou caridoso ou sou egoísta. No momento que eu estou sendo egoísta, não estou sendo caridoso. No momento que eu estou sendo efetivamente caridoso, não estou sendo egoísta. E aí a gente aprende, porque estamos todos em transição, em evolução, a caminho da luz. Uma expressão maravilhosa de Emmanuel, por Chico Xavier. Nós nos recordamos, encerrando já as nossas palavras, a abordagem de Jesus diante de Pedro. Quando Jesus pergunta: que dizem os outros a respeito de mim? E aí um responde que és profeta, Elias, Jeremias, João Batista. E aí Jesus vai ao ponto da questão. E vós, que dizeis? Quem sou eu? E aí então Pedro, iluminado pela espiritualidade superior, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Salvador. E então Jesus disse a Pedro que quem falava era a espiritualidade superior por seu intermédio. Então Jesus vai conversar na intimidade com os seus apóstolos e apresenta-lhes o que viria como decorrência do seu messianato entre nós. A necessidade do testemunho pessoal e intransferível, o seu holocausto. Então começa a narrar o que aconteceria
E Pedro então fica tomado de um impulso de querer proibir que aquilo viesse a acontecer. Como o justo por excelência poderá ser condenado e ser morto pela pena capital? Não admito, não vamos permitir. Aí então Jesus disse: até tu, Pedro, afasta-te de mim, Satanás. E aí Pedro então entra em conflito. É o conflito que nós temos na nossa intimidade. O conflito entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, entre a evolução e a inferioridade. Porque então Pedro vai depois perceber que ele era um ser humano e que tinha suas fragilidades, mas foi exatamente neste ser que no instante representava a interpretação do bem e no outro instante a da fragilidade, demonstrando ali um possível impedimento, uma fragilidade, até, digamos assim, um caminho errado de um instante para outro, para mostrar que nós temos dentro de nós essas tendências. E a escolha vai depender de uma firmeza, porque foi o próprio Pedro, que és pedra, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O ensinamento de Jesus, a boa nova, a mensagem do Cristo foi fundamentada no trabalho extraordinário de Pedro, porque se Paulo levou o evangelho aos ímpios, Pedro levou os judeus. O trabalho de Paulo foi externo, o trabalho de Pedro foi interno. Então é muito importante nós considerarmos que no trabalho que nós todos somos divulgadores, quando levamos a mensagem para o exterior, para fora, divulgando aos outros, primeiramente nós devemos considerá-la como importante, necessária e indispensável a nós mesmos. É por isso que nesses instantes de dificuldade, de desafio, não devemos desanimar. Jamais desistir. Ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu Mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu me lembre de Ti, que eu sinta a Tua presença dentro de mim e possa ver o meu irmão como um amigo de uma família e juntos caminharemos nesta evolução. Que esse divino amigo, Jesus, possa nos abençoar a todos, hoje e sempre. Muito obrigado a todos e parabéns pelo trabalho maravilhoso que estão desenvolvendo. Sigamos animados. Obrigado.